Olá, muito boa tarde a todos. Mais uma vez aqui no canal O Republicano e Laico para falar sobre a situação política da Guiné-Bissau. Hoje teremos convidados, ilustres colegas, Dr. Paulo, Mestre Udna Tumba, Doutorando Quintino Nanduque, e o debate irá ser em crioulo. Era previsto para ser uma entrevista com o Doutorando Quintino, depois foi alterado devido ao interesse, dado interesse e importância do tema, que irá ser analisado, ou iria ser analisado. Neste caso, depois houve interesse de muitas pessoas em transformar aquilo numa entrevista, num debate, ao invés da entrevista. Mas este debate vai ser em crioulo, direcionado para a Guiné-Bissau. Eventualmente, se houver a necessidade, iremos falar sobre esse debate em português, iremos convidar as mesmas pessoas, os mesmos protagonistas, para falar do mesmo tema em português. Sejam eles ou outras pessoas também com ideias diferentes sobre os mesmos temas. Com isso, quero vos dizer, vou mudar para crioulo, agradeço-vos a partilha deste debate, desta nossa conversa, no máximo, todos os guinenses simpatizantes seguidores deste grupo. Muito obrigado. Passo agora em crioulo para falar de uma muito boa tarde, seja onde é que você está nela, seja na Guiné, fora de Guiné, filhos de Guiné, que estão a seguir nesse preciso momento. A hoje não tem gente que não convida para vir papiar sobre alguns assuntos pertinentes ou sobre situações políticas de Guiné-Bissau, onde é que não tem o Dr. Paulo, não tem Mestre Udna Tumba, não tem Doutorando Quintino Nanduque, jovens com algum conhecimento acadêmico, algum não, com conhecimento acadêmico de que é que é vir papiar, jovem com notoriedade na sociedade guinense, e na sociedade, na própria, onde é que está inserido lá na Portugal. Então, é jovens na bem papiar sobre seu ponto de vista sobre o tema que não tem a osso para papiar, que é muito importante a osso que entenderam como e de partilhar para papiar sobre a situação política do país. Com isso, não me estive na consciência eles jovens, para bem ler na esse painel, para não bem sentar, para não discutir que não entender como é necessário papiar sobre a situação política de Guiné-Bissau, perspectivas a nível de... Muito obrigado, doutorando Quintino, não está sensivelmente, tempo está a esgotar. Não na cama, um bocadinho, suma que tocando questões de PRS, não aproveitar, vai para questões de PRS, mas não me estive para o regulativo para ver passa já de tempo que não diz estava ali na debate sobre o assunto. Não ouvi, segundo o que não falado, como para salvar o país. E salvar o país e arrastar o PRS, isso uma gente que pode salvar o país, daqui sugerir o partido como a PRS por isso salvar o país no parlamento, para ver lá que está produzido tudo elementos que está permitir salvar o país. Então, para salvar o país, tem que ficar dentro daqui parlamento para poder ajudar na produzir leis, na alterações, na revisão constitucional, na alteração de lei eleitoral, na alteração de tudo o que pode salvar o país, até na alteração, reformas de instituições, saúde, educação, por exemplo. Tudo está funcionando no parlamento, a partir do desenvolvimento de leis. Mas a gente está mal interpretando na outras perspectivas de salvar o país no sentido de participar no governo. Não o PRS falando como para nós que não entendem, PRS falar PRS não, mas muitos elementos de PRS, alguns militantes, até dirigentes, entender como salvar o país tem que vai integrar o governo. A não saber como integrar o governo e cuidar de um projeto.
na medida que projetos apresentaram, o pedido do PAI terra arranca. Naquelas condições que o PRS poder participar no governo. Em caso de não participar, ele leva terra lanta, se programa, ele vai executar esse programa no ministério que eventualmente pode ter, né? Duvida que não. Ele vai naqueles de, pelo menos, próprio cara chegar e questionar se contra não implementa outro ou não. Então, é importante para chegar lá. Segundo outros está falando como não é para sustentar partido. Não é eles mangareiros que têm acesso ao poder, que nunca tiram dinheiro para dar partido, hora que nada está condicionando. Mas para tirar doçura desse tema, que não é debruçar, na poucos minutos, na conversa para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, e falado como para salvar Guiné, PRS de entrar no poder. Ou acredita como entrar no poder ou ficar no parlamento que é a melhor solução? O que tem para falar nesse? 2 minutos sensivelmente. Depois não tem outras perguntas sobre o caso. Essa então. Sim. Não estamos a condicionar porque não está como eu queria programa. 2 minutos é quase irrelevante. Ninguém vai poder explicar. Ora que o assunto é tão sério, se não larga tempo um bocadinho. Não, o por papel. Deixa só terminar. Não está ali para não cabeça. Não cabeça não reduzir cara quem se vê que é quem se vê. Não está ali para tentar. Um canal. Sim. Não, o por papel. Sim, porque esse assunto é um bocadinho sensível. Caso contrário, não pensa o último começava a papel próprio e vem cá se conversa. Mas está percebendo como muito pouco. Está passando um frasco de panhal aqui na estrada. Nós estamos num debate, não queria tempo, não se triste, não papel. Quem tem câncer, tá bem? Pronto. Se tem custos adicionais para o programa, para o BIM paga, não queria, porque não vem a debater partido. Porque não sugeriu pouco usar responder. Depois não fazer tempo. Não faz sentido. Eu nunca podia responder. Não, por papel, esteja à vontade, Paulo. O papel. O programa tem muito bom. Ele é da voz. Porque a nossa partido não consegue perfeitamente, não se há condições que estão nela. Quem está falando que não havia vai congresso para papel, estava a dar 1 minuto. Quem está falando que papel no fórum, ninguém está mostrando o fórum. Quem está falando que não fica, não guarda só problemas. Então, gente que está na papel, gente está na montanha muito dentro do partido. Então, por isso, hora que o assunto é assim, não, ainda bem que a voz ou para gente de papel, não desenvolve um bocadinho. Ok. Sim. Desculpa-me essa coisa lá. Não tem nenhum problema. Está à vontade. É coisa lá. Republicano lá e democrata. Então, vi tudo dito. Sim. Mas eu como é um moderador também, me chama para também mais gente que na entrevista. Pronto. Doutor Elton, para me se vai desenvolver esse assunto muito bem. Porque parte de um assunto que não é dividir partido. Não fala partido ou militantes, nesse caso. Né? Mas então, está sumando a papel, tem que guardar até o que acaba, manca não. Ou poder avançar. Bom, não ouviu? Não ouviu. Ok. Então, e barrar como esse assunto está a dividir propriamente partido, entra. É questão de participar. A minha parte só para falar que PGC se encontra na barra, porque olha um documento que está falando como a PERA se convidada para a governação. Para mim, especulação. Em caso de se barrar, até por ser barrar, mas para mim, especulação. Que quem se vê, PGC ganha com maioria absoluta, ele vai governar. E, bom, pronto, se ele vai governar sozinho, ou acha que mesmo que maioria absoluta é por isso que outro gente para adicionar, para poder criar estabilidade, tudo bem. Então, só que falei os parabéns, se a iniciativa sai dele, e bem-vindo. Tudo que é bom, é bom. E barrar como questão de unidade, governo, é o tipo de governo de criar iniciativa para criar estabilidade. E muito bom, independentemente se o ganha ou não ganha. Até porque, para a memória, a nona lei lembrou como o primeiro partido que começou a fazer na Guiné é PRS.
na altura do Kumba lá, para que ganha eleições no período de guerra. E tinha um movimento para fazer, e tinha uma, como é que falar, partido LIPI, e tinha uma manga outro, e tinha uma manga partido para não fazer coisa lá, para não. E cada um como esse partido que ganha, e tem gente que vem falando como é que tem uma estrutura mais, estrutura acadêmica para poder sustentar tudo, coisa lá, governo, e obrigado a chamar, mas para mim, chama tudo dentro para que elas venham bem matar. Na verdade, primeiro ainda temos que criar a situação e acusar lá, e PRS propriamente na história, como vai lá. Então, e foi bom, para quem não lembra, a mim também mesmo por questões históricas, naquilo, guineenses, e criar estabilidade, aquilo é a coisa mais fácil que tem. Que é que bem olhar, né? Porque ele entende uma, PRS é só, e por cada tem coisa lá, o país podia andar, mas ainda tem sempre, tem que dar mistake, que te pega para sapatear ou para chutar para trás, não tem uma ideia que insere manga partido, insere movimento para fazer, na altura está o movimento para fazer, estava aquela, ela fica com partido e entra aquela. Mas primeiro sabotagem próprio com o de PRS de Kumba, e foi a ministrar, que me lembra a conversa de café, daqui e pedido de demissão, quer dizer, e seta, e nomeado, depois e pedido de demissão, para poder fracassar a Kumba, e fazer esse tipo de brincadeira. E depois ele leva mais uma conversa, vai contar, papel muito andar, e vai papel com Kumba, e bem tomar, é coisa que vídeo é publicar como é conversa de café. Lembra muito bem. Ela também é bem lá, então queria esse problema, e tira movimento para votar na coligação. E acabei falando com uma, quer dizer, e usa mais fé, não entende? E acabei falando com uma, PRS, como estava na favorecer, ala de essa lá, como é que fala nela? Ala de Salvador, na PRS, que manda, ele acha que é por isso. E serve outra coisa. Então, entrar o governo nunca acabou. Não há gente na fala de Kuma, não, no partido, cadê de entrar o governo? Bom, a minha apunta. Se não quer entrar o governo, isso significa que não quer entrar nenhum governo. Porque cada faz sentido, não quer entrar o governo, não vinha entrar outro governo. A minha posição que eu mostrar ali, que até nada a ver com a minha posição, se eu gostar ou não gostar. Não é de só o ar para cada quem fazer essa análise. Porque minha sentimento pessoal, na guarda aqui da minha casa, na papel suma militante. Ou não entra o governo, ou não quer entrar nenhum governo depois. Mas também para olha, tanto Madem, pegar com maioria absoluta, pega o governo sozinho, e cá não existe. Também que faz sentido. Parece que entra ali, e diz que entra com Madem. Um canal olha também, PTG, de ganhar eleições, é coisa lá, ele entra ele só e vai fazer, tô que ganha com maioria absoluta, e governa ele só. Um canal olha também, dentro, a partir de 2012, pode análise, mas é que o partido vai, tô que tiver ruptura, tô que tiver problemas, como é que o partido desgasta? Pelo menos 15 ou 20 anos, não é? Para pegar se falando como ele ganha com maioria absoluta, para governar sozinho, sem convidar alguém. Então, nós não refletir direito. No partido tem problema, certo? No canal é esse. No partido tem problema. Mas, cada conclusão para ir falando como entrar no governo que ele Puno, não tem problema. A mim está falando, não tem dúvidas. O acordo que nós assinamos, não tem problema. Não tem dúvida. E barrar como a partir de 2012, para mim, o partido conduzido tão mal, que nós tudo não temos consciência. Não entra governo. Como é que não entra governo? Não vai nada. Agora, quando vai entrar o governo, portanto, criar uma cláusula. Onde acabou tudo para não vincular. Ora, que alguém vai na área. E está tirado. Mas, por isso, simplesmente, o que é que fazer? Gente entra o governo, tipo, mesmo na tabanca, o que política, a bom comando na Bahia, onde é que na esta, quer dizer, onde é que um na Bahia, onde é que por na Bahia, o que pode? A não entra o governo assim. E depois, como é que a gente entra o governo? E entra o governo consoante conivência de quem entende como que lá aí se vai o governo e ainda dá dinheiro, ou ainda ganha dinheiro, não partido. Partido quer salvar. Agora, aquilo é tudo e soma de que, minha perspectiva, nunca faz nenhuma análise, aquilo é soma de que é que eu pude fazer, não fracassamos, não necessariamente porque não entra o governo, porque nós sempre não entra o governo. Na deputado que nós temos, na 45 deputados, nós estamos no governo de coligação, até porque o governo que negar para a comunidade internacional, que faz 2 anos que dirigido para um senhor chamado Barros, não é? Nós estamos no governo, sempre nós estamos no governo. Agora, nunca pude, tomar não falhanço, não entendi como,
Aquilo que não levar no governo. A você não vai um carro. O cara tem nenhum projeto, nenhuma ideia, nem o que cria, nenhuma cláusula, não pode nuno. Não pode nuno. Nem não tem nem que contrapartida que nós escrevemos que nuno. Nem pressuposto não tem. Não toma só nuno, não vai apoiar o número. O que é que escrever? A gente está mostrando o documento. E que tem. E que tem nem cláusula que não falar disso mais aquilo. E que tem. Não entra só, não sai mais. Na verdade, mas senão não vai mais o governo. E mesmo o modelo que não vai. E o problema que está no partido, o problema está nas pessoas. E se você ouvir que foi ministro desde 2012 até hoje, e que se tirar na partido, se tirar na ministra, hoje em dia não sai na partido, é que tem vínculo com o partido. Que vínculo, que sentimento do partido. Cara, quem vai para ganhar dinheiro, mas e ganha, tudo gente ganha essa vida. Quem que fica prejudicado é o partido. E o partido está sustentado para militantes. E militantes que não olham como que pessoas vai lá à toa, vai como, vai porque o partido foi o partido responsável. De que não tem que fazer. Outra coisa. Não tem que ser tão verdadeiro. A mim, e na opinião como, não tem que sentar no estudar no partido. Ninguém me quer opinião como, não tem que ir ao congresso. A mim quer ter opinião. Mas se você perguntar, se você falar, ele ligou, e não falou não, vai dormir e me estipadia ficar lá. Então, ele queria estratégia para 20 dias. E que aquilo, não tem que começar a pensar partido fora do presidente, fora de pessoas assim. Não tem que começar a pensar partido a curto, médio, longo prazo. O que é que me está falando com aquilo ali? Se você vai ao congresso, claro que a direção de dias, o que é que não facilita? E para junta assim, mandou esse grupo para acabar com a direção de última de Quintino. Mesmo que elas tenham ideias. E que a partir do que não vai pensar, ali, cara que mora se tarçar para acutir aquilo, outros para acabar que ele fica poder, ele entra no governo. Porque tudo que eles hoje em dia, põe como, se não tiver Quintino para ser o presidente de Pérez, automaticamente se tomar alguém não vai. Ninguém que apoia nessa cabeça, pelo menos a mim, pessoalmente. Porque não tem nem pretensão de lugar, ninguém está contando aquilo. Tem pelo menos últimos 5 anos, tem. O único que é que pode me estar na partida, ele para ser deputado, aquilo passa ali, não poderia ser. Lá que me começa a carreira. Mas se falar em lugar, não tem tempo para aquilo. Mas o que não vai fazer? Não vai tomar, não vai lutar ali, para tirar a direção de Dias. E Dias também não luta ali, para tirar, para ele sobreviver. O que é que não vai fazer? E não matar a cabeça pensando. Não queria uma conferência nacional de partido, não discutir partido. Até gente que tem como é Yara, possivelmente, se tem papel com outro, não reconcilia direito. Não reconcilia e pedir desculpa se é raro, se compreender também mal, está falando, não, me entende mal. Se tem recordo com Quintino, é como uma partida que está naquela, se tem recordo com Paulo, é como uma partida que está naquela. Para poder muito, não reconcilia, não cria estratégia, não é abre tudo, porque se cria uma conferência. Obrigado. Depois na volta, na fase segunda round, me se vai dar outra alguém a oportunidade de poder exprimir sobre a situação de eventual entrada do partido PRS na governo. O na tumba. Ok, mas obrigado para tempo. E só para responder a questão rapidamente, que eu coloco ali. E para falar, doutor Elton, quase ao longo de 10 ou 12 anos, a partir ou seja, o país está a viver uma instabilidade governativa, uma instabilidade política profunda, que na verdade precisaria encontrar país, precisaria encontrar uma estabilidade política e governativa para poder salvar aquele povo, para poder também resolver assuntos emergentes que o país tem. É assim preciso. Qualquer um de nós pensa como e não desejo de que país mais próspero, que um país que também vai entrar em via de desenvolvimento, tendo uma estabilidade política interna, por não deixar essa fase de governo chapa-chapa, governo de um ano, governo de 2 anos. Essa é a ambição, pensa, de povo de Guiné-Bissau, na verdade, é assim necessário. Mas para falar uma coisa certo, para falar de participação de PRS no governo como mecanismos de estabilização do governo de Pai Terra que ganha com maioria absoluta, a mim nesse momento, e de opinião de Kuma, percebi esses boatos
nunca tem provas, nunca tem elementos que estão justificar essa participação, mas supostamente se parece e tem convite de participar do governo ou não. A mim, no meu ponto de vista, enquanto militante, enquanto cidadão, não acho como e não. A PRS desta vez queria de fazer parte do governo. Para ver que a não está justificar esse para ela. Ao longo do tempo, 10 anos que passa, os últimos 10 anos, a PRS sempre participa no governo para a estabilização de país, para salvar o governo, para salvar o país, mas e que até está não conseguir. Parece participar no governo de PGC, que ganha com maioria absoluta, que tem 42 deputados, e que conseguir salvar o país, que conseguir salvar aqui o governo, e entra no governo depois de governo de Domingos Simões Pereira, tipos de governo Carlos Correia, que conseguir salvar o país, entrar no governo de Baciro Já, que salvar o país, entrar no governo de Sissoko, que salvar o país, entrar no governo, quase entrar no governo Sturo, mas já consegui. Então, e chega um momento, quando vai a eleições, não consegui, quer dizer, cheguei no pico de crescimento de partido, na picos, não estaria na picos, quer dizer, não ribande como começa. Então, se não ribande como começa, um partido já que uma vez e conquista poder através de urna, através de votos, aos que o povo mandar a oposição, a terceira força política, mas com o valor, o número de deputados que na primeira legislatura que conseguiu ter 12 deputados. Então, a minha taxa como partido, quer dizer, dirigentes, militantes de partido nesse momento, deve sentar e pensar partido. Quer dizer, lista-lhe duas hipóteses. Não entra o governo, PGC, supostamente, para entrar o governo para salvar o país, ou seja, para salvar o governo de PGC e para matar partido, ou vou abdicar de participar no governo, vou salvar partido. Ali duas coisas que estão ali. E cabe PRS bem vai fugir, qual que não vai ser a melhor opção para ela. Essa é verdade. Óbvio, não falo como a minha então, como esse é o único mecanismo que o PRS pode salvar, que pode garantir estabilidade governativa de governo de pai terra que ganha com maioria absoluta. Se o governo é emanação da Assembleia Nacional Popular, que é que manda a PRGC com o PRS que pode assinar um acordo de incidência parlamentar? Próprio no Orçamento Geral do Estado, o PRS pode condicionar a PRGC a falar como a mim entendeu quer dizer, no meu programa, não está definindo um setor de juventude, mas eu tenho que orçar no Orçamento Geral do Estado, quando não me aprova, eu apoio aquele bolo para a juventude, para ver como essa me está defendendo. Esse acordo de incidência parlamentar, que está considerando no setor de saúde, não acho como esse claramente está definido no meu programa. Eu não penso como no Orçamento Geral do Estado, quando não vai votar, para garantir 100% de voto de deputados, a priori não podia assinar esse acordo. Não é que não vai pôr em causa a estabilidade governativa do governo que não vem. A minha apoio, como é por ter uma instabilidade. Desde já que tem um suporte de PRS no Parlamento. Se contra e por ter medo e ganha com maioria absoluta, mas que engenharias que nós, nos últimos tempos, está fazendo no Parlamento, comprar deputados, que lá em longo está tendo bancadas parlamentares para comprar deputados, está ficando a cambar de um lado para o outro, talvez o PRGC sentir como e por isso ter controle ainda daqueles 5 deputados, e ganha com maioria absoluta. Basta ir de 5 deputados e por isso ter maioria no Parlamento. Bom, talvez nessa óptica a se sentir confortável e precisa de uma força política para poder ter a estabilidade de governação. Mas justifica só como a integrar o governo como pode garantir uma estabilidade política, ou seja, governativa. Não, pensa como se significava que partido para entrar no governo, qualquer resultado, ou seja, consequências que por bem tem de governação, mas não é que o povo não vai mais. Se PRS, ou seja, se PRS me ser uma alternância governativa de que país um dia, tem voltar poder, tem conquistar poder na urna, se é tudo o governo está embarcando nele, como é que o povo não vai se escolher?
Não adianta também seleções. Veja essa questão do governo. O país está numa situação que está nele. Então o povo acha como. Então, é outros que estão no governo. É que mostrando o que é poder fazer. Então não vai buscar alternativa. É de mais para veja-se. Então, se PRS entre o governo, qual que vai ser o futuro de PRS? A minha acho que começa a ser desastrosa. Politicamente, PRS por bem vai ter para a quarta ou quinta força política no país. Começa por enquanto ainda não fica para ali, depois não está. Obrigado. E era só para aquela hora não falar. A hora que acordo assinado e no Parlamento, mesmo que deputados de PSC cambam para outro lado, aqueles de PRS não votam sempre. Exatamente. Então, na outra coisa. Gente, talvez podemos ter PRS para vai fazer de talhadeira ou cavalo de Troia. Né? E PRS vai também consequências políticas. PRS, mas vai governo para vir como aí tem a intenção de buscar dinheiro. Doutor Endo Quintino, mesma pergunta. Mais uma vez, muito boa tarde a toda a gente que está nos acompanhando. E como a doutora Kumba ela prevê o que está a acontecer. Ele vive política real na Guiné. Se uma vive política real na Guiné, então na lei, o que fala? Sobre a questão, ele está pensando como é puntar. E fala, doutor Kumba, assim que falar, ele que fala. Dirigente de um partido político deve ter a preocupação constante de organizar as bases do seu respectivo partido e não correr atrás das pastas governamentais como lugar que lhe convém, por hipótese, para aumento da capacidade política dessa mesma formação política, que tenha como fim, algum dia, a conquista de poder por via democrática. O que o Kumbayala me está falando? E falando como? Não. Boa preocupação. Organizar o partido. Participar no governo que ajuda a PRS neste momento para organizar esse partido. Então, o objetivo número 1 é fazer com que para não ter paz, não ter uma governação durante 4 anos que não é bem. Mas, para a PRS, e volta a se base e organizar para voltar a ser aquele partido alternativo à PSC. Permite PSC para ir governar, para ir por bem responsabilizar a PSC. E que participa no governo. A mim foi contra na 2014, na série contra nós. Seguinte entendido como é que faz política. Como ela continua a falar. Ser líder é preciso ter o pensamento vivo e atuante, para ser capaz de acompanhar com eficácia a evolução histórica do país. Gente tem que perceber coisas que acontecem ao longo de anos. Caso contrário, quem que conhece a história, isso é uma quem que mara no lenço preto na olho. E falar, para terminar, reis o que é preciso priorizar em cada momento da nossa vida social, porque de contrário estaremos irremediavelmente condenados a ficar como mero observador da história. Se você conhece a história, se você se viu o que aconteceu, tá bom? PRS como partido ao longo dos últimos anos e servia apenas de talhadeira. Caso contrário, se não vai ao governo, isso significa que daqui a 4 anos não nasceram simplesmente, ou seja, mero observadores de como a política não continua a fazer na Guiné. E bom para a gente tomar cuidado. Participa no governo que na salva partido. O que na salva partido? Não tem que se criar condição a nível do parlamento para quem que ganha o governo durante 4 anos. A partir de lá, ele é permitindo, não fala gente amanhã, olha, Bodana a oportunidade em 1994, Bodana 12 deputados. Não foi responsável PSC que cria problema até 7 de junho. Depois de 7 de junho, Bodana poder. Mas também não falhar. Ao longo do ano, Bodana poder. Mas olha, viagem, não garante PSC que ganha com maioria para ir governar. Mas se que governa, suma querida governa. Talvez se governa, suma que miste,
E que a governação equilibra o governo. A nós não é pedimos mesmo condição para dar a oportunidade, olha, se não quer fazer também algo diferente. Não tem obra, não está ponta. Que não combuba? Daqui 3 anos. PSC só ganha com a maioria que se coligação. Primeiro, como e soube está fora de poder ao longo do tempo. Caso contrário, vai ganhar a eleição com maioria. Porque fica como única alternativa real na nossa cena política. Assim, sendo assim, a mim Quintino não estava punta gente. Não estava punta gente. Que eles querem não partir. Ao longo de anos que o partido participa nos governos, sucessivos governos, parece como formação política, o que ganha? Nada. Gente falando de como é tempo para treinar para combuster. Não olha bomba com burro naquele série. Naquele terreno. Alguém que quer reclamar daquilo? Não quer reclamar. Por quê? Senão, gente está levando para responsáveis do partido que falando de como que cau e cau de combuster, está levando para eles tribunal. A gente vai esclarecer porque aquele é patrimônio do partido. Como é que bomba de combustível não vai compor naquele cau? Assim sendo, na cita, Luís Vaz Martins, num debate que fazia na Rádio Capital, ano passado, ele falou como. E PRS é um partido pobre, mas que tem dirigentes muito ricos, mas com certeza que não tem. Mas onde é que a gente estava a buscar riqueza? Exatamente porque transforma o partido em instrumento de participar no governo, que às vezes nem um bocadinho de participar. Onde é que individualmente a gente estava a buscar? Que tudo guinenses é transformar algo privado. É nome de um partido político. Aquele nome daquele partido político danado na Guiné, toca série do partido está chamada série de bate governo. Mas gente esquece de como. Ou gente que tem conhecimento de como. Partido é instrumento, suma caneta. Se está na mão de quem quer saber escrever. E por bonito, tem continua bonito na mesma, mas e cada tem utilidade. Partido exatamente a mesma coisa. Então, e que tem diferença entre partido A e partido B? Diferença está naqueles que estão a liderar o partido. Diferença está nas pessoas. Elton, a mim que entendo, suma boa, suma manga de outra gente. Não entendido como. E cá é o governo do PSC que parece de participar. Para garantir a estabilidade na Guiné, é preciso mais governação. Se não acordo de incidência parlamentar, para poder bem falar de tamanho de como, a mim não cria condição, mas falando que a profeta daquela condição, então pode dar uma oportunidade. Política que está fazendo com barriga. E política está fazendo com a cabeça. E aqueles que estão fazendo política com barriga porque até viver de política. E aqueles que estão fazendo política com a cabeça porque até vivem para política. Quem que falar não é? E chamado Max Weber. Alemão. Um grande pensador sociólogo. Não tem ricos no partido, não tem um partido pobre. Não tem partido que está falando e está participando na governação, mas partido que está ganhando a eleição. Não está aí como. Se não vai na partido, se não vai a eleição, não fala eleição, se não participa no governo, que não é? Próxima eleição legislativa, imagine que a nossa tudo não miste, para o governo que não vai formar ter sucesso. Se o governo tem sucesso, que não vai falar gente na próxima eleição? Não vai falar como? Não, mas a mim também participa em ajuda para sucesso. Tem gente não fala, tá bom. Em vez de não dispersar voto, para não votar na que ganha. Não dá mais oportunidade para ir tornar o governo. Ah, bom. Até aqueles que votam na bom partido é de sacar na voto na bom partido. E bom para gente se ver como é que a política está fazendo. Mas para previsão, para quem vou para provocar, e mostrar como talvez próximo governo e pode ter problema para via de usurpação prévia a análise que vou fazer e pode vir tem uma querela, uma guerra de que o PRS vai não, se não tem querela próximo governo vai ter problemas. Não, mas e por ter problema, mas não falou. Depois o que aconteceu é tempo tudo na Guiné. Que não olha? E que não é bem para a eleição presidencial que não é bem. Nem PSC nem próprio instituição, ninguém can conseguir a primeira, não fala o elas. Mas como ela está com muita cautela, porque cada quem sabe como se era só,
e não cria condição de que outros grupos vai juntar contra ele. Suma que foi no passado, não olha, na eleição presidencial do passado, o que acontece? Gente junta naquele outro lado contra candidato apoiado para PSC, porque o PSC na altura cria condição para ter diálogo com outros partidos políticos. É o momento ali, se só que cria condição para ter diálogo com a liderança de alguns partidos políticos. Então, se continua que cria condição para dialogar, então, e cara tem apoios para a próxima eleição tão forte. Em cá está na olhar, entra com muita facilidade na confusão. Quando termina, ela tem de falar com o aqueles que entendem dentro do PRS como uma comissão política, de consultado em caso de PRS convidado. A mim, que eu pode falar que ele entende como uma história só para ilustrar. Sócrates, o ateniense, que seria mestre de Platão, e falar de como estava na corrompe juventude e que acredita na deuses ateniense. Porque Sócrates fala com ele e acredita na um deus, um daimon, que está a falar para fazer coisas certas. Enquanto que a tradição está ensinando como e que tem só um deus e tem manga de deus. Ele fala como não. É o mundo ali. Tem um ser que cria. Se aquele é um ser que cria, e que por ter quantidade de ser para criar o mundo. E fala, por isso, a minha acredita só apenas naquele ser. Ou já formalizar a acusação contra ele. De como ele corrompe a juventude com esse pensamento, e de como ele acredita na tradição desse país. E convocar jurados. Jurados quase de 600 homens. Aqueles jurados que nunca é classificado que processo que está em causa, mas e tem adversário de Sócrates que sabe o que está em causa. É mobilizar gente para votar. A maioria vota como Sócrates diz é condenado. E condenar e dá duas possibilidades. Ou isso aí vai para exílio, ou e continua nesse país e condenar a pena de morte. Ele fala que a idade, se vai para um país, a mim está papel. A mim cara cala. Quem que não vai suportar nesse país? Então, prefere um condenado e justamente na minha país. E nega fugir. Ou e nega pedir exílio político. O que me está falando com isso? Justo não vai consultar uma assembleia ou uma comissão política que significa como uma toma uma decisão acertada. Não. Não colhe resolução da comissão política e um ato público. Não colhe nada daquela. Exatamente. Então, para vai consulta, não. É por mim consulta, não. Não está a falar de como, porque a gente está na lega de como. Em caso partido convidado, é por consulta. Não, mas convocar o banco se comissão política ou e mas mesmo que é bem convocar. Hora que elas deliberam, apta a ser o público. Sim, mesmo que a bem convoca comissão política fala, vou poder participar. Aquilo que significa como? A comissão política está a dar uma orientação exatamente para salvar partido, porque comissão política, só uma que nós sabemos. Mas quem inquire dentro daquela comissão política? O último congresso e grande exemplo de como. E hora que queria, comissão política, e inquire o grupo de mesmo gente que está pensando da mesma forma de como. Fazer política tem que ser a osso, e que a longo prazo. Gente impedida de ir ao congresso, gente que está pensando diferente, gente que se vê como a política está fazendo de estar fora. É que o gente que está aí, essa mão a pena. Se você convocar a comissão política, 3 gente só que não vai papel ou 4. A maioria não aceita. Mas justo de uma assembleia de 100 homens ou 300 homens decidido como fulano é culpado, significa como aquele é culpado? Com certeza que não. Ora, quando é culpado, facto tem que conseguir comprovar. Ora, não tem facto que mostrar no documento. E que participa na coisa na governação, que não leva PRS para nenhum cão. Nem e que participação de PRS na nenhum governo que não disse paz na Guiné. Apenas partido tem que distanciar e observar e garantir como quem que ganha de ir para o governo. Amanhã, vai por isso servir como uma alternativa real, porque madame Suma Cantara está falando. É que a ele se considera esse partido. Alternância. Alternância aqui, a PSC, aí significa como eles não são. E PRS é diferente. Então, se PRS é diferente, ele fica fora do governo. É isso que me está falando. Mas fica fora do governo, significa como fazer sabotagem. E garantir de como. Que ele quer dizer, matéria que é de âmbito nacional.
não debater, se dá para alterar, e alterar. Aquilo que interessa é política e assim. E política, se função é reunir gente. Nem se pode divertir, e hora que vou debater, vou estar conversa. Naquilo que vou conversa, aquilo que está levar para diante. E que vou divertir, cara, quem riba aquele para casa. Muito obrigado. E mesmo coisa que fala como Sócrates, é condenado e pedido para vai outro lado e falei tá papel. E mesmo coisa que nós, que somos militantes também, não está ouvido dentro do partido para ver de papel que não está papel. Críticas construtivas que está tecido, para aqueles que entendem como é por tirar eles na mama, está ouvindo um adversário, gente que contra a liderança, que não chega a ter nada. Mas passando para diante, Dr. Paulo, eu acho que a PRS, durante esses últimos anos, com a liderança do Homem Garante, que infelizmente é falso, tem data presente e tem uma gestão transparente de PRS, gestão da administração de que de PRS e tem uma administração transparente. E também me estive comentando, ao mesmo tempo, falando de situação de não se vinda que põe não a tropeçar, aos nós é publicando no grupo uma situação de implantação de que falaram como e vai ouvir estrutura para saber o que é que falha aqui coisas, mas pensa que ela está apurada a partir do relatório que está apresentado para a diretoria de campanha que tem que produzir relatório, até os não pode aquela que é que tem para falar sobre as coisas. Bem, só uma coisa, não sei se não chega direito, vou dar um sinal como pergunta de dificuldade sempre. Então, questão de justiça, essa é lá, como é que eu falo, na última papel 9h38, essa é lá, como é que eu falo, que tira no papel 13h27. Pronto, e questão de... Bom, mas papel agora, tio, a última tumba assim, que era papel menos. Sim. Então, que é verdade, como na volta, na volta do assunto, me se pode controlar também muito mais na papel. Para caminho papel mais. Essa última pergunta, para não poder fichar para ver como lembra como tem seguidores tem tempo que pode perder para ouvir mesmo com na papel sabe, mas o que leva manga de tempo nesse plano, tem que ter a capacidade de síntese, a voz acadêmica, como pensa essas coisas que está saindo na boca. Está bom. E tem que Quintino fala ali. A não vive PRS ali, não se vive muito bem, não se como é que delegar o poder para o Congresso. Praticamente, aqueles que têm a capacidade de independência, porque que só ser intelectual, ou por ser intelectual, que ser independente, está maniatado. Quer dizer, a nós na Europa não podemos falar, entre aspas, a nós um bocadinho independente. Então, está dando mais espaço para nós, não para apenas partir com clareza, nunca se do outro. Mas está dando partido, mais para não para com clareza, para ver de partido. Não bulham outro, não vai para o Congresso, não se vai tipo Congresso, não vai. Não sei até Congresso se para bem de partido, mas é para bem de partido, mas não sei até para criar paz. Então, mas é Congresso, hoje um dia que a gente vai estar mostrando como é ter poder, que diz que elegeram lá, é ter poder, eleger democraticamente para bem de partido. A mim, cadê aquela ideia, apesar de assim que tem que ser. Porque a não se vê ato de poder delegado como é que poder, ainda bem de para caminho, mas ninguém está falando ela contrário, não sei como é que poder. Então, tudo ato subsequente para mim, e que não faz tudo menos Congresso, não é? Não faz tudo menos Congresso. E verdade, como a minha volta como e tem um comportamento que tem dentro do partido, enquanto não falar como aquilo que está na origem de nossa derrota não entra governo. Entra governo em consequência. Por quê? A você botar mão em alguém, não cita nome de, por exemplo, Ilírio, por exemplo, e vi que 2016 sai de outro partido, 2016, 2020 e ministro, super-ministro. Que valores que Ilírio está defendendo de PRS? Não quero falar com até pode ter de PRS, mas cara, como é que está assim de PRS? E Catanese, não entende?
Porque ica começar de base, ica começar de estrutura, e depois tem um tipo de situações que ultrapassaria 94 na PRS, a gente caminha de trabalho na PRS, por quê? E tem que estar lá porque ele pepela, ou porque ele fula, ou porque ele mancai, para caminhar conectar o mar, e tem que dar o seu lugar, para questão de equilíbrio técnico. E para assim como a mérito que tem, equilíbrio técnico, mesmo com a balenada, eu tenho cuidado para como é que eu falo nele, para uma estrutura, mas está lá, o cara não faz nada. Não entende? Só porque equilíbrio étnico. A partir de estar aqui, que me está a raça, que me está vai, que me está vai, tudo acaba votando nele, só que acaba assim, mundo que acabar, parece que acabar. Porque na deputados que não olham eleições, ela que não olha, mundo que acabar, nós está lá para vai. Agora, e tem gente que então, que está dentro do partido, ele parece equilíbrio étnico, ninguém está me trabalhar. Se eu perguntar o que é que faz no futuro, ou aí faz antes de chegar a partido, que tem. E tem gente que está dentro do PRS, que balança, que entendeu para partido de Celes, e que precisa trabalhar. Só porque ele balança, ele é grande dirigente do PRS. Não entende? E que não é trabalho. Que não é um fato que não é o PRS, essa coisa escura para cruzir. Para não provar adiante. Isso com o Delton Gogo, assim, não falou com minha mãe que ele é PRS porque ele balança. Mas essa coisa que realiza com o partido, é junções desses. Realiza com o partido. Mas, se o Badi vai me Delton, por mais que ele popularidade, mas não, ele tem como ele balança. Se o partido pronto e balança, ele tem que estar no lugar adiante. E esse partido que não construir, não captura essa evidência. A nós, depois, a mim, nós temos como, e nem tudo gente que está tendo, como é que está falando, de eleitoral, na partido. E tem parte intelectual e tem parte popular. Não entende? Se é tão intelectual na área, não dá trabalho. Quer dizer, não tem que reconhecer não como ele é tão palima e que se papel com a população. E técnico. Mas o problema do PRS é questão propriamente cultural balanta. É questão cultural balanta. Porque ou dirige um país ou um partido, tem que conhecer a cultura daquele povo e quer que está guiando aquele partido. Balanta nunca, e cá por acaso, que nós, na toda a eleição de poder no Cumba até a os, não é? Nunca tem candidato de referência para presidente da República. Balanta está matando quem que balena está banca. Balanta está de referência com mais. E questão cultural. Não tem gente lúcido, gente competente dentro do PRS, mas próprio dentro do partido que a gente mata eles. Gente mata, outros matam porque, se diz Elton na subgogo e mais giro. Não tem que criar todo tipo de calúnia à volta de pé para acabar que se figura. Essa questão de PRS. E que nem questão de entrar governo, que ele é consequência. Entrar governo propriamente, questão republicano. Linha Europa, não olhar. O país está para ter mais alto. Não está por isso está para ter, agora está em falha só para não vai governo. Não. Se não puder contribuir, não é que não trabalha, o Ministério não trabalha, não mostra, porque questão nacional. Se nem entrar governo, o Ministério da Energia, não pode fazer alguma coisa, o Ministério da Infraestrutura. Vai trabalhar. Não trabalhar, não mostrar. Não mostrar como a República que está diante. Primeiro critério de entrar governo não está definido. Segundo, pessoas próprias, perfil de pessoas para entrar governo não está definido. Alguém também está capturado e não para aquele outro lado. E partido que não pensa em também propriamente estava a sufocar dentro do partido porque ainda pressionar, cara, quem me está cutilado vai para tirar porque entende como é, e ter lucidez. Esse é o problema que está no partido. O problema a mim, que está a olhar na questão do governo. E vai dar como não para ter um custo ali, que cana fica dentro de direito, mas se essa realidade guineense e realidade africana, PRS fora do governo, não acaba tanto. E que só como hora que não está no governo. Não está no governo. Não acaba. Porque nós sabemos como poder na África, e que a Europa que eleitoral está fazendo juízo muito mais aprofundado. O está falando que está fazer uma oposição construtiva para chegar lá. Não quer que mandem nega juntar com nós. Porque estava no governo e tem poder monetário. Não é eleição, não derrota ali. E que bem só de como não partido está mal. E bem tampouco não quer ter dinheiro. Mas também é por ficar mal, porque se o regime cai, se coisa de mal, a nós que Maria que juntava, mas Maria me estagna. Não quer estagnar por quê? Porque Maria faz campanha que dinheiro, não quer ter, pura e simplesmente.
Atualmente, forma que o PSC faz campanha desde 94 para chegar ali. E transforma o partido em campanha capitalista. Por isso, para quem fala com quando fica fora, um cano olha, o país tem que estar riba. A minha ideia, como não tem para o governo, não contribui no governo, é dano no país, o governo puro, no governo é trabalhar. Se tem dividendo que não é tirar do governo, não tirar para tentar no partido. E que estou para carregar qualquer aí, carregar Quintino, ou carregar o banco no governo, que está revido do partido, nem que princípio do partido. Este é o fator principal. Nós se não organizamos, vai o governo, nunca organiza partido. Bom, nunca. Obrigado. Embora o que respondi aqui com sim. Embora o que Fazê? Paulo. Nunca discutiva porque nunca controla muito. Depois não discutir, controla muito e controla sério. E mesmo coisa. Não, interpelão. Ouvem só. Interpelou no sentido de pergunta que me fazia, apesar de ter outros factos que é muito bom. Exatamente, que é muito bom. Mas apontou se realmente eu acho que uma PRS está gerido, gestão de PRS, uma gestão transparente em termos de organização, em termos de. A PRS está recebendo fundo de representação parlamentar. A PRS está recebendo outros fundos enquanto partido. Quem que está responsabilizado de gerir que fundo? E para ver que motivo do governo tem que ser o de como não tem que ter dinheiro para fazer, organizar congresso ou para vir para a eleição. Sempre ser esse o fundamento. E gente que trabalha também dinheiro põe na seu bolso. Não está vindo eles na ajuda, a não ser que atividades pontuais não tem que ter dinheiro. E outra coisa que é muito importante, se uma coisa fala, não no papel de questões de organização, que se não bem. Você tem uma eleição que ocorre mal. Onde tem que ter um relatório para poder fazer um relatório de que comissão de direção de como que criaram para diretoria de campanha que tem que produzir relatório para contar onde que falhas tem para estar no papel para qualquer alguém poder se vender que falha tem militante né para se vender que falha tem para poder melhorar. Vai o governo talvez tenha sido tradicionalmente como quem diz. Mas gente vai governo durante esse tempo tudo tem cometido gafe, que até definir se participação que na Bahia. Está bem na agenda de outro gente. Não houve presidente do partido como presidente interino como partido tem essa agenda. O que muda agora? Bebem vai no governo. Se a agenda aqui na leva lá de Terra Lanta da Guiné, aliás, desse programa, ou ainda vai implementar o programa Terra Ranca. Mas essa lá, a última palavra que eu mas nunca se segundo, porque o internet chega muito atrasado, mas não está para passar com palavras. Você está ouvindo, Paulo? Ok, por arrancar, porque o texto é atrasado, vai começar a ouvir o negócio. Então faz quase um minuto para começar a ouvir. Nunca sei como terminar, eu continuo a papel mesmo, não olha a imagem, boca na mexer a imagem, cara, voz canadinha. Essa lá. E tem alguma confusão que a não queria ali. A mim percebi, é como a Nana falou como, que estão castando vai governo, deixando vai governo. A não tem que definir critérios, senão não vai governo do PSG, que não tem que fazer. E que a não tem que fazer? É critério que não tem que definir. O critério próprio de entrar no governo tem que definir. O perfil de quem entra no governo tem que definir. E esse é o problema. Agora, se vai cumprir se onde se de PGC ou não, que ele está definido no critério. Se não está definido... Sim, mas, doutor Paulo, esta passa necessariamente na acordo de incidência parlamentar, na minha ponto de vista. Sim, e por passar se uma acordo de incidência parlamentar, se uma tipo de passa vai governo. Se a mim está pedindo vai governo, eu acho que o mandir vai governo, nunca não é de crime está nele. Alguém por conta de que crime está nele para vai governo, e crime que tem lá. A não partido, não tem que estruturar. Estruturar partido que foi
não entra propriamente no debate, para ver como se não disser ponto passa, e pode vir ficar com o Dr. Paulo, se opinião, se ideia fica. E barrar como e que tem crise, a mim que se eu percebo muito bem na minha introdução, como assim, e que tem uma crise, para ver que no futuro partidos políticos estão a pautar nesse momento para a estabilidade política e governativa no país. Mas só como não tem que dividir também partido. O partido que chega a poder. E entre governo, tudo entre governo que tem solução partidária. Dessa vez também divide para e pensa, nesse sentido. Que divide para e pensa. E fala como não. Se uma minha entra governo várias vezes, nunca tem benefícios partidários que o governo se entra. Entra no governo. Na Europa, Gustavo, coligação fazida na Inglaterra, fazida na Espanha, fazida na França, fazida na tudo parte. O que é que ele impedir? Ou chega governo, ou que chega governo, o que é que ele impedir? Não é coligação um fator que existe. Não entende? Coligação que não tem um curso em comum, não tem que estruturar no partido, senão que pode. Não busca técnicos para estruturar partido. Então, não pode pegar imaginar dentro de mim, porque não também governo aquilo que está pondo não tem aquele tipo de resultado. Canto básico a gente tem para falar com o governo, porque tem aquele resultado. E por não falar da África, não falar de Guiné. A PDC atualmente, a PDC não contou. Só possível. A você acabar governo primeiro, não é por ser hipócrita, porque agora não há papel na terra, não tem papel claro, Castelino incentivanário, o fato que existe tudo que a gente se vê. Se o cabelo governo na Guiné, porque até tem dinheiro. Não, questão de ser hipócrita e questão de hipocrisia. Mas nunca tem debate. Agora, do ponto de vista, isso é do ponto de vista. Nunca tem debate. Nunca tem debate. Segundo este debate, não tem debate. Nunca tem debate. Agora, do ponto de vista disso, ali, como uma coisa está de acordo. Pero que manter raciocínio. Questão de governo. Quem que está garantindo o Lima? Quem que está garantindo o Lima? Podia como não trabalha governo que ele que te ensina resultado. E falso que existe. Cada estudo que fazer e que tem. Não dá por imaginar só dentro de nós. Não tem como vai governo porque não vai governo porque aquilo que está pondo não será assim. Mas tecnicamente é governo que não fala assim. Não está lá. De facto não está lá, mas tecnicamente não está lá porque canto dirigente do PRS que está lá, cada sanção. E tem que alguém falava ali para falar é tão próprio com o papel. E fala ali como e barrar como e tem que ter um estudo preliminar para saber o que é que tem. Consequência. Porque a só para falar com a minha estudou coisa tudo que consequência que tem. Não se vê eleições que acaba ali, cada critério pode dir dito escolher ele, até fala como na mesa que pode que ele pega pode. Mas Paulo, uma desculpa, meu irmão. Não tenho que observar de como. Agora está na papel de questão de condição de participar no governo, que participar no governo e que até implica de como outras coisas. Mas se não observa PSC, ao longo de anos tudo que esteve no governo. Não, olha, pela primeira vez PSC fazer campanha na Guiné sem condição, até materiais que compra, impedir de entrar no país. Mas mesmo assim, é conseguir ganhar a eleição com maioria. Esse que significa que vou participar ou vou participar e que implica outra. Ora, a nossa suma não olha de como. No partido, quanto mais ainda participa no governo, que às vezes está tendo esse problema social na Guiné, está a refletir exatamente naquilo que a não está falando como representante do povo de Guiné. Nas últimas duas eleições, quantos deputados que não perde? Não perde quantidade de deputados. Quer dizer, até o próprio partido queria condição para não perder deputados que não perdem. Portanto, esse é o tempo, talvez, porque termina o tempo, mas a mim, minha opinião, como PRS tem que dar basta neste momento. Doutor Quintino, vou poder debater, porque não tenho sensivelmente mais 4 minutos, que não tem que debater. Organizar o partido. Se futuramente, mesmo na legislatura, depois da eleição presidencial, se bem tem outra coisa, mas está contra. A primeira fase, não preocupa com o partido. A partir de lá, não se vê exatamente para quem é dirigente, para quem é militante do partido. Participa na governação, cana o PSC foi esperto. Ao longo dos últimos 3 anos, é conseguir se ver para quem é dirigente, para quem é militante fiel. Aquilo que foi, na última eleição, que não acaba de sair, é altera por completo
lista de gente que está elegendo deputado na PSC. A mim pega que lista, em Jubi, não precisa de como. Tem gente que a mim tem de como. E por vai ser a cabeça de lista. Porque gente que anteriormente até na voz na PSC, mas partido perde confiança política naquele gente. E dentro de PRS é tudo que fazer. E é tudo que fazer. Tem gente que elegendo deputado. Só para terminar a parte. E tem gente que elegeu deputado hoje na PRS, que se o partido fala para rema para lá, eles estão na rema para lá contrário, porque o partido coloca eles na condição de eleger deputado mais, e que gente, a partir da gente se vira como, que gente que está lá para pugnar para o partido. É isso que não tem para falar. Seguinte, nós estamos na mesma conversa. Questão de discutir partido, questão de organizar partido, que ela está 100%. Alguém está falando que uma PDC faz isto. É verdade, porque teve coragem. Naquele reforma que ela fazia na partido, que é que dá neles? Que eles que saem, vai, partido reestruturar e vai para acusar lá. E vai eleição e ganhar eleições. Mas é verdade, Kuma. A minha narrativa com que se pode sustentar ali, não como não defender, a minha carta de pretensão do governo, pessoalmente. Nem carta de quem apoia ele para o governo. Mas não pode poder acertar uma coisa assim, com base, para não pegar um fato consumado, para poder impedir. Não discutir partido, se não ele vai, se não ele vai, não vai. Esse é o pressuposto. Se não ele não organizar no partido, não organizar. Agora, e verdade, uma PRS que vai do governo. Não se vê, o governo do Carogo. Cada vez que o PRS está no governo, golpe tem na Guiné. E tropa que fazer, PRS que está falando fazer. Então, nós estamos na metade ali. Qualquer instabilidade que tem, PRS que queria que instabilidade. Então, Paulo, se você nota, na 2014, se você lembra, crise que vem criar internamente dentro do PSC, desde que isso é 15. Se você nota, mas quem que responde? Por quê? E houve, depois do problema surge, o governo vai pedir que é no parlamento, vai pedir confiança política, acusa a moção de confiança. E PRS vota a favor. Mas a seguir, e que mesmo o PRS, essa direção, vai estar no mesmo lado que o João Mavo, na ponta de falar João Mavo como aquela por demitir. Tem que ser. Entendeu? É que não quero dizer aquilo lá. Entendeu? Sempre conta com. Ah, bom, a mim sim. Nós participando no governo, problema bem tem. Às vezes a nós irresponsáveis. Então, a partir da que tem um facto vai consumado, a nós não participa num governo. Onde que não vem tomar para lado de quem que não assina acordo com ele, parece que assina acordo com o João Mavo, assina acordo de participar naquele governo com o PSC. Então, como é que não é bem camba para lado de João Mavo? Esse momento não fala que ele mesmo PSC, que chamava, que ele vai para nós assinar acordo. Olha, desculpando, não assina acordo apenas de incidência parlamentar. Muito obrigado, Dr. Udna. O tem minuto para ver no chega de momento, não pude extravasar mais que 2 horas de tempo no debate. Embora sabe se caso não ganha 20 no tema, mas não pude esgotar tema só no único piaço. Esses temas que pude discutir várias vezes. Organização do partido e se receber critérios para organizar. Ou gente que está lá diante decidir organizar, não pensa como não está nada a discutir. Suma que está falando na fórum próprio, suma que o Paulo fala, nunca não tem na fórum próprio para discutir o partido. Pensa, o tem a palavra e considerações finais. Ok, muito obrigado, Dr. Elpin. E só uma nota com uma nota nesse caule, por efeito de conclusão. E só para falar, Dr. Elpin, se tem, quer dizer, PRS se lema próprio que ele e tem uma liberdade, transparência e justiça própria que está consubstanciando na afirmação de um Estado de direito democrático, é só não só a nível do partido próprio, do a nível do país. Ou quando fala de transparência, liberdade e justiça, mas e parece como esse que está verificado e que está defendido dentro do partido. E falando de, antes não vai para eleições, comissão política de partido reunir, ou seja, comissão nacional, ou seja, Conselho Nacional, e reunir, onde que deliberar,
de como o Dr. Fernando Dias não ficar interinamente no partido até depois da organização, ou seja, até a eleição legislativa. Depois das eleições, o partido não vai para o Congresso para poder eleger um novo líder do partido. Esse está na todos os órgãos de comunicação social, está gravado, tem que pedir na qualquer rádio, não falou como ali, ele não tem gravação ali, que papiado depois do Conselho Nacional, no dia 18 de abril de 2022. Ora bem, nós temos eleições que não têm um resultado que é favorável, né? O partido saiu como um dos principais derrotados nas eleições legislativas. E o que não deve pensar na organização do partido? Onde a comissão, o Conselho Estratégico, ou seja, aqui a comissão de reestruturação do partido, ou seja, não faz esse trabalho, mas, e parece como não esqueci agora daquilo, deliberação do Conselho Nacional do Partido, que fala depois das eleições do partido, tem que vai organizar com o Congresso para o de novo líder. Então, outras estruturas estão a fazer trabalho para ver o que é que falha sobre a Conselho de Eleições e tudo, sem que propriamente balanço e fazer mostrar relatório para militantes de como é que fundos e bem, como é que é executado, o que é que tem, o que falha, então fazer um balanço geral também para nós ver o que é que tem, o que é que tem. Mas que até está a acontecer, nós já, aspecto de organização de congresso extraordinário, que ele jogou parecido como na partido que estão fora de assunto. É um assunto que está discutido já, aquilo aí para deixar. Não tem a presidente interino, e tem que continuar e tudo bem. E não fala de órgãos que próprio é o presidente interino, ou seja, e não me alguns dias para órgãos que estão a fazer trabalho. Para mostrar no comando, conselho estratégico e não só aquele implantação de estrutura no comando, é dias que estão a fazer trabalho, unir, tudo, muito bem. Mas se não pensa mais, no dia que estava aquela decisão de Conselho Nacional, depois da eleição, é um momento para partir do todo discurso de militante e dizer no Congresso. Mas não, no momento, eu vou falar Congresso, bom, vou já e antidireção do partido, vou militante que vai conspirar partido e tudo mais, todo tipo de nome está não. Para que transparência, legalidade, não podemos defender ele. Esse que está verificado, a minha tinha estranheza que está fica um bocado com reticência a nível de comportamento do partido. Obrigado. Casi zona despedir enquanto na guarda o nome é nóbel. Considerações finais? Não, gente de conclusão e só para falar obrigado para o convite, obrigado para tudo que perde tempo para estar conosco direto e para aqueles que não me acompanharam também, pensar como assim que justifica mais vezes não estar ali presente para poder discutir diferentes temas que eu acho que é mais importante. A minha parte está sempre aberto para colaborar nesse sentido. Alguém que gosta muito de debates de ideias, de contraditórios, não pensa como só assim que te ajuda uma sociedade para crescer, só assim que te ajuda uma organização para crescer. Muito falar muito obrigado para colegas também que está presente. Até a próxima. Obrigado, doutora mestre Urna. Doutora Paulo, considerações finais. E barrar como a mim para falar de minha buzala, a mim na barrar como a mim daquela opinião como para quando vai governar, manter para que está na posição de gente que está ali no debate, entende que estava a fazer papel, posição de gente que está no debate, para nós próprios quando podia abrir o debate, quando eu obtenho que não nos esgota, não é? A mim daquela posição como não vai debate. Mas pronto, se a maioria bem pensa como é, não está bem. A mim também de oposição como Congresso, até porque olha muito na papel próprio, não é riba. Mas só que cá o problema que está ali. Não é riba, mas só que a imagem está muito escura, nem se não é riba, a boca não pode olhar. É verdade como houve declaração e houve tudo. Mas a minha opinião como enquanto não falar que ela não defender até amanhã. Não fazer conferência nacional, não dá gente oportunidade de papel, que cada série na lista, cada série na ali quintino, ele pode ter essa ideia até na papel para levar só para entregar. Se não este partido, não faz uma conferência nacional, nem se uma semana, nem se 4 dias,
não convida outro gente, não reconcilia com outro gente, a gente está com mágoa na partida, está incompreensivelmente. Às vezes que você raiva pode ter razão, ou é raiva sem ter razão. Se tem coisa lá no mecanismo, não pedir muito desculpa, não acaba e marcar o congresso depois que conferência nisso dos meses diante. Quando vai para o congresso. Porque o congresso não resolve o problema. Não pensa, não tem a maioria absoluta. É o último anos, como é que não realiza bom? Porque qualquer congresso que não pedir e para lutar acabar com aquela outra parte, porque a mim tem quem um filiar, a mim tem. A mim se vou apontar, não apontar quem um filiar que esse congresso tem. A mim tem. A mim é hipócrita, não tem a liberdade de papel de falar quem que me apoia. A mim tem. Agora, um cara vai me para aquele lado inteiro, não lutar para acabar com o outro, não lutar para acabar comigo. Não me dividir um outro, que luta acabar com o outro, que não dividir partido, não casta assim, tá para pensar, quem que está juntando vai comba, por mais que não dividir, e bim papel, na mala, na bem, para certo ou errado, a gente está capaz de ver reconhecer tudo, não vai por nada, afinal, a balada dele tem a regra, talvez você tenha direcionado. Não entende? Não entende? Então, e verdade, como é momento não tem figura de referência. A nós tu não entendeu como a nós é igual. A mim que é igual com outros gente que estão na riba. A mim que é igual. A mim pronto que fui como que é igual que eles. Não entende? E partido, às vezes você dá ele para dirigir. E como mais gente, é confiar na porque é confiar o chefia da administração. Ele pode administrar. E cá para acabar com mim, para acabar com o trabalho. Por isso, não volta a falar só para terminar. Ele está para carregar mais tempo. Não realizar a conferência nacional. Sei lá como é que o nome se chama, não convidar outras entidades fora, dentro, nisso não partidos próprios rivais, vamos te convidar, é bem, não pedir muito desculpa, não reorganizar partido, não pensa mais no partido, não vai esse congresso que não vai fazer de seguir. Quem que vem se levantar confusão, não está falando nada, não realizar alguma coisa, não pedir desculpa, o que por continuar com aquele ódio. Não disse aquele que não começa a fase novo para não vai. Essa é a coisa, a contribuição que eu pude dar ali. Vou dar desculpa, por ter filho alguém ali, mas intenção é que aquela lá, também é obrigado. Mas pronto. Obrigado, Dr. Paulo. Quintino. Mais uma vez, muito boa tarde a toda a gente que está nos acompanhando. Para falar eles de como muito obrigado. E aqueles que não vinham acompanhar o programa. Mas como o programa foi produtivo, não diverso e não conversa, aquilo que é importante. E política, e tem aqueles que estão fazendo política com o coração, e tem aqueles que estão fazendo com a cabeça, mas mais importante, e hora que vou vir que uma conclusão de como é que mais importante, então vou levar aqui que mais importante agora. É perigo e aqueles que estão fazendo com barriga. A nós, não está fazendo política com barriga, porque não está dependendo de política para não viver. Talvez um dia, mas por enquanto ainda não. Mas cada quem tem esse trabalho, portanto, não está a pena como militante de um partido político que está preocupado, ainda que não pode ter ideias diferentes, mas é política e que lá. Como vai ela só para terminar, numa das passagens desse livro, e fala o seguinte: a nossa vitória nas próximas eleições é um ato tão certo quanto o Natal em dezembro. O que a mim me está falar? Parafraseando essa frase do Dr. Kumbaya, certeza que ele tem como PRS nascer um grande vencedor das eleições e que certeza acaba. E acaba exatamente ao longo de anos tudo, porque gente que cria condição para o partido poder olhar como um partido alternativo. E PCC cria confusão em 2014, 2015, é dividir. É acabar de pedir que a maioria que tem. Novas eleições de 2019, onde que estão na série vencedor, mas 15 vêm acabar de vencer, na fala 15, 5 deputados junto com Cipriano Cassama. É pedir a maioria. Mas mesmo assim, a nós sempre não cuide estar na lado do presidente da República. Ou está pensando como a presidente da República está participando nas eleições legislativas. Com o Jomaf e próprio com o Nino Vieira, em 2005, não faz a mesma coisa. Um partido que decide para liderança ou líderes oportunistas, que a maioria daqueles gente nunca teve visão de olhar como.
de forma como que o partido não conduzir para beco sem saída. Na 2017, em Baiguiné, ninguém esteve reunido com alguns líderes do PRS na Assembleia, naqueles gabinetes que tem lá como comissões que eles lideravam na altura. Não falei eles. Mas o governo do homem garante Caicedo de Carlos Correia. O que manda? Bocana falar de Jomaf para dissolver o parlamento, para a eleição legislativa. É 15 deputados que têm problema com o PSC. Cara, mas tu fica fora de eleição, você não junta com você. O que quer falar? Não. Eu não vim falar com a nossa teria problema. Não falar, não. O problema é criar dentro do PSC. Vou aproveitar a oportunidade, vou falar, Jomaf para dissolver o parlamento. É assim. Para vós. Vou juntar que a gente levou na ter maioria, porque o problema começa lá. Ainda que a voz vou cujo lado, que a mim considera até um lado errado daquele problema. Mas mesmo assim, então, se a cujo está no lado de João, para aproveitar que o que mesmo lado, porque o João perde, vai condição de ser um presidente que pensa ser por bem apoia. Se foi capaz de jogar com uma política está fazendo, olha, o que por bem tem amanhã? Na altura, o parlamento de dissolver, não é eleição legislativa, mas dem não existe mais. Mas que mesmo gente, que alguns daqueles gente entendido como a gente tem que vai governar, eles que apoiam participação de PRS no governo, ou seja, desgovernos que Jomaf numia. Jomaf hoje, esse mandato acaba, e que tem nem poder, nem de cerca, nem rato de palácio. Jomaf também falou com e demite o primeiro-ministro, que seria Aristides Gomes, e toma figura alta dirigente do PRS e fala, não, quer dizer para a gente vai fazer guerra contra ele, contra o governo, que tem na altura, para ele Jomaf vai sair como beneficiador, porque não vai para a eleição presidencial. Oh, que brincadeira. Mas mesmo assim, não gente certa vai participar naquele governo, que é só um dia, só que ele demora ou dura. Ou uma semana, portanto, é que quer assumir de forma efetiva a governação do país. É uma vergonha. Um partido garante uma PRS. Cada conseguir ter um gabinete capaz de analisar situações para enquadrar partido de cada área que lhe demanda. A gente estava exatamente tendo em conta de como ela vai ganhar. Qualquer um que está muito próximo de Fernando Dias ou que entendido como é justo de publicar foto de Fernando Dias nesse perfil de Facebook, todo dia, que ele não ajuda o partido a fazer alguma coisa, se não está enganado. Apenas que eles que se viram como o partido está na Yara, ou está na Yara, e eles que capaz de ajudar o partido e sair daquela condição de que se está os. Porque nós, se eu não fazer crítica à liderança de Alberto Nambeia, para ver decisões que está tomando de forma errada, não can bem permita os, ou não can bem certa, toca a pena palma de falar como. O que Fernandes, consideração interina, está na fase, ou pensa bem fazer, está certo. Gente está enganado para aquilo. Se tem aqueles que está toca palma, a pena na política, então aquilo é que se a função, não acha outra palha. Não está papel e não está mostrar caminho que ele faz. É o caminho que gente dele seguir. Cara, quem país se ou seja, para cara quem faz o que se faz melhor. Se é bom, e tocador de palma, toca palma. Se é bom, e publicador de fotos de dirigente de PRS. Continua naquela. Laguna ganha. A mim Quintino não. A mim Quintino não. Portanto, minha função como alguém que tem formação é campo político, exatamente fazer crítica e apontar caminho. Apontar saída, apontar alternativa. Essa é a minha função. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo, obrigado, Mestre Udna, Dr. Andrew Quintino, para o tempo que pode disponibilizar, embora não deixe devagar tempo, e obrigado a todos que estão acompanhando na tela. Para falar de como é, e esse nascer o 1º de março, viagens que não nascem para não debater partido ou qualquer assunto de Guiné-Bissau, para mostrar como, naquilo que debatido, em resumo, ele mostra como, e tem previsão, ou mais ou menos, e com a certeza absoluta de como ainda tem uma querela entre a Presidência da República e o governo, mediante tudo atos que praticaram durante o tempo todo. E o governo, o novo governo de PAI ter arrancado, não vai aceitar assumir manga de coisas. Então, ele tem que ter revisão de manga de coisas.
de acordo com o que ele mostraram, como talvez que era necessário PRS não preocupar com participar no governo, mas sim, preocupar com organizar conferências nacionais, procurar saber o que é o objetivo, o que é que o pool, mesmo olhando assim, mas para ficar traduzido na prática, para organizações que criaram para resolver que problemas, uma da Assembleia de eleição, para ir traduzir na prática papel, o que é que foi não para reeleição, e preparar o Congresso para ver como Dr. Fernando Dias instala só interinamente, restante os cargos todos instala só em gestão. Quem único que legitimado, quem que ganha a eleição e foi o senhor tio Alberto Nambeia. Depois dele, só o Fernando Dias que está lá e outros órgãos estão lá só para ajudá-lo durante um X período de tempo. E passa aquilo, se tem necessidade de organizar este congresso, e tem que organizar. Nunca tem medo de falar aquilo. Aquilo é que como está contra Fernando Dias, é que como está contra qualquer um deles. E eles próprios, se próprio como está numa organização e tem prazos para organizar coisa, para legitimar qualquer ação que não é bem. Papel para o governo que deve ser prioridade, mas se uma não tem deputado, não está assim no acordo parlamentar para não vai aqueles. E falar, Dr. Fernando Dias, em jeito de irmandade, se manhã Mongarang, mostrar a fé, para falar como vai governo que deve ser de solução. Se vai governo PRS na more, o PRS na passa cedo, e que precisa votar PRS, e uma dá automaticamente, madem que não fica na posição para fazer oposição, e não ganha louros. Buna ressuscita a PU não fica de fora, que não vai para o governo. Buna ressuscita a hora que o PRS vai para o governo. Então, é muito importante e ponderar a situação do PRS vai para o governo. O PRS de organizar e fazer esse congresso. Congresso que está fazendo com dinheiro. Não é partido recente fazer congresso. Aqui tem a maioria lá estudantes que vai. Dinheiro que sai de ninguém. É fazer congresso com 2.000 gente. Então, falar não vai governo para render congresso, para pagar dinheiro, assembleia, em caso de que o dinheiro que não recebido dá para pagar sedes perfeitamente e faz outra despesa, militantes cotizam. Então, o partido de organizar que vai governo. Vai governo um grupo de gente que vai governo mais. Então, aquilo é que deve ser a solução. Para falar em irmão Garande, Fernando Dias, na qualidade de irmão, se assim está bem, de como PRS se vai governo, tudo o resultado que bem sai, está ali mais probabilidade de acontecer tudo errado, mas tudo o resultado é ele que na carga fardo para o resto de sua vida. E ele, segundo o doutor, senhor capitão de fragata, Mário Fambe, se ele que está aquilo que está lá, e eles dois que têm mais protagonismo na partida. Então, se é que houvesse, eles que não vêm carga fardo de que não vêm bem no futuro. É que ali que tem nem probabilidade de falar como se não vai ali não correr tudo bem. Está mais para correr mal do que correr bem. Não que por ser continua a ser o cavalo de Troia. Para que a gente me pega, depois diante a guerra que é outra hora, que é outro ganha, pega, e depois diante a guerra que é outra. Aquilo é que é a solução. Não é debate mais vezes ali na página, o republicano e laico, justamente para não ter maneira que não tem uma Guiné-Bissau e que tem a religião. E ninguém que pode ser o representante de todas as religiões na Guiné. Comanda, nós está ali na página, o republicano e laico. Bom, obrigado pelo tempo que vou disponibilizar ali. Esses pontos, esses assuntos que esgota só do Umbiás, não é bem mais vezes, Dr. Paulo não é bem, se o melhor discutir coisa de minuto. Obrigado pelo estudo. Meu irmão, um forte abraço. Muito obrigado. Yeah. Até a próxima.